O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, mês da Bíblia, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, mas também mês do Senhor das Santas Chagas, nossa devoção, nossa força, e quantas graças o Senhor tem derramado sobre nós. Mês de setembro, sob a intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, fortíssimos, e São Pio de Pietrelcina. Tudo isso para nos motivar. Temos intercessores, tem quem intercede por nós. E das santas chagas de Jesus, uma gota será derramada sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas doenças, e nos há de curar. Filhos queridos, o Evangelho de hoje é de uma riqueza imensa. Quando Jesus está no mar da Galileia, atravessa a região da Decápole, e trouxeram-lhe um homem surdo, mudo. Homem surdo, mudo. Pois bem, o que é um surdo mudo? Alguém que não escuta e alguém que fala com dificuldade. Mas no Antigo Testamento, lembre-se que um surdo mudo era de alguma forma um ser, uma pessoa que por algum motivo recebeu um castigo de Deus. Um surdo mudo é impressionante porque, veja, é pela palavra que se converte. Carta aos Romanos capítulo 10. É pela palavra de Deus que a pessoa chega aos céus. Então, se um surdo não escuta,
ele não tem como se abrir à graça de Deus. É impressionante. E quero antes ir para a primeira leitura. A primeira leitura que nos é tirado do livro do profeta Isaías. A situação é uma situação bastante caótica. Qualquer semelhança, mera coincidência com a pandemia que estamos vivendo e todas as consequências da pandemia. Porque vemos o sinal no final do túnel, uma luz. Mas, vamos ser sinceros, vivemos momentos difíceis. Momentos difíceis de intolerância, de brigas, de discórdia, de polarização, de inflação, de medo, de insegurança. E esse povo vivia assim. É impressionante a primeira leitura, porque no meio de um povo deprimido. Por que o povo estava deprimido? Porque estava em terra como escravos. E na literatura do Antigo Testamento, preste atenção, senão fica difícil depois do Novo Testamento. Era um povo tido como coxo, surdo e aleijado. Perdão, coxo, surdo e mudo. O povo do Antigo Testamento, quando estavam na Babilônia, era tido, e os profetas falavam isso: vós sois como coxos, surdos e mudos. Por quê? Coxos, porque não conseguiam se manter de pé e caminhar com as próprias pernas, porque era um povo escravo. Quantas vezes nós estamos como coxos? Nós não conseguimos caminhar com as nossas pernas. Somos prisioneiros de nossos vícios. Somos prisioneiros dos nossos pecados. Surdos, porque não conseguem. Eles se tornaram surdos, porque não ouviram a palavra de Deus que liberta. Todo aquele que fecha o ouvido à palavra de Jesus Cristo, ele se torna refém de seus próprios demônios. Mudos, porque eles não conseguiriam falar, não conseguiam falar as coisas de Deus, porque não ouviam a Deus. Portanto, a primeira leitura é de um povo coxo, cego, porque não conseguiam ver um caminho. A pior coisa é quando alguém está encurralado, quando uma pessoa está acuada e não consegue ver uma luz, não consegue ver uma disposição. Por isso era um povo errante. Meus irmãos, o Senhor não quer que sejamos cegos, andando às palpadelas. O Senhor não quer que fiquemos tateando e andando para um lado, para o outro, pelo amor de Deus. Por isso que vem o profeta dizer: criai ânimo, não tenhais medo. Olha que frase importante: criai ânimo. O Senhor pode tirar tua cegueira, e você pode ver uma luz, você pode ver um caminho. Você não precisa ir por um caminho tortuoso, um caminho que te leva à derrocada, um caminho que está te destruindo. Eu não entendo como uma pessoa não se dá conta: o que eu estou fazendo está me destruindo, e está destruindo minha família. Isso é uma cegueira, é uma surdez. E o profeta vem dizer: ânimo, você pode sair disso, vocês podem sair disso. E diz mais: vocês vão recuperar os olhos quando estiverem de volta para Israel.
vocês verão a palavra de Deus, que aquilo que é árido vai se tornar numa plantação, vai se tornar em algo frutífero. No deserto vai jorrar uma fonte. Ah, meus irmãos, se a gente se pegasse só nisso, nessa promessa de Deus, e pedisse: Senhor, que os meus desertos, que nos meus desertos brotem fonte de vida. É uma palavra para todos nós. Repito, no meio dessa pandemia, em 2021, tão difícil, mas ainda, diz lá, os ouvidos dos surdos se abrirão. Entendeu? Abrir a palavra de Deus. A boca do mudo gritará de alegria, porque encontrou o Senhor. Essa era uma promessa messiânica. A partir dali, veja o Evangelho. Se você for rápido, não precisa muito esforço, você vai entender a cura do mudo surdo hoje. É uma promessa messiânica. E o Evangelho, que é tirado de Marcos, fala que foi apresentado a Jesus um surdo mudo. Grave isso, ele não foi sozinho, foi apresentado. E Jesus, depois eu explico o rito da cura, mas antes, pensemos um surdo mudo. O que significa? Jesus primeiro quer com essa cura ensinar, estamos no mês da Bíblia, que todo o ser humano, judeu, pagão e nós, podemos ter o início a um diálogo com Deus. Todos nós, esse é o grande ensinamento do Evangelho, que Jesus quer dizer que todos nós podemos ter um diálogo com Deus, que pela vontade de Deus, ninguém é surdo, ninguém é mudo, ninguém é cego. Eu já expliquei, cego de não enxergar um caminho a seguir, surdo de não ouvir a palavra de Deus, e mudo. Vamos ser honestos, alguém já viu um mudo tentar falar? Ele solta sons incompreensíveis. No caso da vida espiritual, às vezes, são os sons que nós falamos que ninguém compreende, porque vem de um mal interior. Surdos, podemos ser eu e você, quando tapamos o nosso ouvido ao convite de Jesus Cristo. Diz o Evangelho aqui, o convite do que, meu filho? Caramba, velho, caramba, mulher de Deus, você pode ser uma pessoa melhor do que é. Um convite de Deus para você sair do exílio, sair do lugar que está te prendendo e ser uma pessoa transformada. Mas às vezes não queremos escutar, mas somos surdos quando alguém está do nosso lado. Pode ser nosso amigo, não amigo de boteco, não amigo de cachaça, e nem amigo de fofoca das marocas. Esses amigos cruz credo, de luz, de língua bifurcada, bote longe essas jararacas, jaracuçu e etc. Só vai te envenenar. Amigo de verdade, família de verdade, pessoas que te amam. Às vezes nós ficamos cegos quando essas pessoas chegam para nós, surdos, e nos diz: largue deste hábito, para com isso. Ficamos surdos, ignorantes,
Para de fumar, para de beber, para de ficar aí com mulherada na vida, para de ficar nessa jogatina. Ficamos moco. Quando alguém nos diz, na caridade, no amor, mude seus hábitos, mude seu comportamento, não seja tão grosseiro, não seja tão fofoqueira, não seja tão pimenta malagueta, não seja pessoa tão vingativa. Às vezes tem gente que nos fala e a pessoa se ofende. Quando o Espírito de Deus suscita em mim e em você o apelo do ouvido, ficamos surdos quando nos fala, pega outro caminho. Vai pelo caminho da bondade, vai pelo caminho da lealdade. Surdos, quando enquanto comunidade nós não vemos o clamor dos pobres, o clamor de um necessitado, um clamor de um doente, o clamor de um que está precisando de ajuda. Mudos, quando das nossas palavras só saem sons irracíveis. Tem gente que dentro de casa não consegue conversar, é murmurar. Já preguei sobre o murmúrio. Esbravejar. Isso é uma pessoa muda, que não tem nada a acrescentar, que não tem nada a falar, porque o coração só está cheio de caca. Eita padre, tá bucudo hoje. Não, é o Evangelho. E às vezes só assim para prestar atenção. Mudo. Quando às vezes nós não denunciamos o erro de alguém que amamos, por omissão, por receio. Surdos. O surdo, ele fica enclausurado em si mesmo. Pode perceber. Ele fica enclausurado, porque ele não escuta. O mudo, estou falando contexto do Evangelho, a lição do Evangelho. Ele fica em si mesmo, ele não consegue se abrir, não escuta. Enclausurado, são aqueles que se acham donos da verdade. A vida é minha e faço dela o que eu quero. Enclausurado, surdo, é aquele que põe para... Eu não tenho mais nada a aprender, eu não vou mudar. Você casou comigo assim, vai me aguentar. Eita peste, eita bicho ignorante. Enclausurado nas suas inverdades. Surdo. Seja um filho que não escuta, uma filha, os conselhos do pai. Surdo. Quando marido e mulher se agridem e ninguém escuta o outro lado. Surdo. Quando não tem mais diálogo e as palavras são ásperas. Meus irmãos, e Jesus pega o surdo mudo e diz éfatá. Num primeiro momento nós podemos achar que éfatá, isso é no batismo, eu sempre faço. No dia do batismo, você pega a criança e o padre passa a mão no ouvido. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, faça com que possas ouvir, proclamar a palavra de Deus. Então nós já o fomos pelo batismo. Mas quando nosso Senhor diz éfatá, abra-te como inteiro, abra teu ouvido, abra teus olhos, abra tua boca, abra tua alma, abra o melhor de você, desaflora meu filho, busque o que há de melhor em você, abra-te
para a graça de Deus. Tem gente que não vai desabrochar. E o Senhor vai falar: mas eu pedi para você se abrir. Você seria um lírio maravilhoso, você seria um cravo estupendo, você seria uma rosa maravilhosa, mas você preferiu morrer botão, morrer na casca, nunca sendo aquilo que Deus queria para nós. Abra-te. O rito é muito bonito de Jesus. Levaram o cego, o surdo mudo. Quer dizer, às vezes dá vontade quando você encontra um surdo. Por favor, tudo que eu falar aqui eu tenho que explicar. Não estou me referindo aos surdos mudos, deficiência física. Você está entendendo? Estão entendendo? Eu estou falando metaforicamente. Às vezes a gente encontra uns surdos mudos na vida da gente, principalmente no casamento, na comunidade também, dá vontade de falar: ó, vai pastar. Mas não foi assim que fizeram. E não é assim que podemos agir. Eles pegaram o surdo e o mudo e levaram até Jesus. Às vezes nós temos que lembrar que aquilo que humanamente nós não fazemos, Deus fará. E às vezes é a vida inteira lutando com força e pegando essa pessoa com gênio difícil, com índole complicada, que se não fosse por amor, largaria na sarjeta, riscaria da amizade. Mas você vai pegar no amor, e você vai cambaleando e levando e dizendo: está aqui, ó, Jesus, agora é contigo. É um ato de fé. Quando eu fiz a minha Lexio Divina, nesse gesto, pegaram o surdo mudo. Eu te pergunto: quantos que você precisa pegar e levar para Jesus? Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da obra. Essa é a missão que o Senhor quer. Se um dia Deus nos abrir os ouvidos e os olhos, nós também temos que ajudar a abrir os olhos e os ouvidos dos outros. Esse é o caminho. Eu fico encantado porque não é à toa. Marcos é tão sucinto no escrever. Você sabe que Marcos já escreveu menos, mas para ele colocar esse detalhe, pegaram ele e levaram. Tem outro detalhe. Para Marcos escrever, alguma coisa tem. Primeiro, explico rapidamente. Jesus pegou o homem e foi para fora da multidão. Por quê? Porque quando o Senhor cura, nós já não somos mais multidão. Nós somos os curados de Cristo. A cura em nossa vida nos tira da multidão para sermos cristãos de verdade. Depois, é lindo isso. Jesus cuspiu na saliva. Cuspiu e pôs a saliva na boca dele. Não é a criação? Quando o Senhor fez o homem de barro, nem foi assim, foi ruá. E Deus colocou o hálito da vida. Quando Jesus sopra em mim, em você, nós somos homens novos. Jesus, abra-te. Diz Marcos que Jesus olhou para o céu, suspirou. Só ele colocar isso não é comum, para dizer que antes de qualquer ação nossa, tem que vir a oração.
O suspirar de Jesus, olhar para o céu, foi oração do Senhor. Sempre nas nossas atitudes tem que anteceder a oração. Filho, eu teria mais para falar, mas o tempo não permite. A palavra hoje para você, Deus está te dando uma chance. Abra-te. Diga comigo agora de pé: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me essa graça, dai-me essa graça. abra os meus ouvidos, faça o sinal da cruz do ouvido, abra meus ouvidos, abra a minha boca, abra a minha boca, abra todo o meu ser, abra todo o meu ser, abra-me, Senhor, abra-me, Senhor, para a vida nova, para a vida nova. Amém, 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 amém. amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus quer